Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais na Saúde, o podcast que é exclusivo para nós, profissionais da saúde, que queremos estar antenados, acompanhando todas as tendências do mercado, acompanhando as novidades, a ciência, e aqui tem muita informação. E, como sempre, eu tenho um cuidado muito especial de escolher os nossos convidados para que possa realmente trazer conteúdos de relevância para vocês. Eu sou Dirley Massa Massa, sou enfermeira, sou empresária e investidora no mercado da saúde no país. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa assim, muito especial, um profissional de ponta. Ele é graduado em medicina pela Escola Baiana de Medicina. Ele é especializado em neurologia. Ele é especializado em neuroimunologia e também em neurofisiologia. Ele é mestre em ciências pela USP e também membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Não é uma pessoa qualquer. Esse é o Dr. Daniel Abreu, que está aqui para contribuir conosco hoje. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Dirlene, pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte aqui do Pode Mais Saúde e ansioso por esse bate-papo. Temos muito a contribuir. Com certeza, eu tenho certeza que é promissor, porque assim, quando veio cheio de títulos de especializações em neurologia, eu já estou quase paciente, mais do que apresentadora. Então, eu acho que a gente meio que vai fazer uma consulta informal aqui hoje, porque eu tenho certeza que você tem muito para ajudar, não só o nosso público, mas principalmente a mim também. Então, eu queria que você se apresentasse para o público, quem é Daniel, na verdade, um pouco da sua história de vida, da sua trajetória, a sua paixão, né, pela medicina e pela neurologia. Eu acho que essas coisas as pessoas gostam muito de ouvir. Muito bom, né? Então, meu nome é Daniel Abreu, né? Minha formação é em medicina. Desde pequeno, sempre foi a área que eu busquei, né? Eu tenho pais médicos, então foi assim, uma grande inspiração para mim. Acaba sendo inevitável, né, para quem é filho de médicos. Mas vem muito da questão da aptidão, né? Do dom, porque eu sempre via meus pais trabalharem muito, né? E pouco tempo, assim, muitas vezes, para dedicar, né? À família, aos filhos. Então acaba que é uma profissão que exige muita abdicação, né? Entrega, dedicação, e é uma formação longa, né? Então são 6 longos anos de faculdade para a pessoa se tornar médica, né? Que se forma com uma formação generalista, de um clínico geral. Depois são mais anos de residência, né? E depois pós-graduação, mestrado, enfim, subespecializações, tá? Então, minha paixão pela medicina começou com essa inspiração dos meus pais, mas na faculdade em si, que cresceu realmente o interesse pela neurologia, né? As primeiras disciplinas da faculdade foram em neuro, que causaram inicialmente um certo espanto pela complexidade e dificuldade da matéria, mas ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de conhecer um grande mestre e mentor meu, que é o Dr. Humberto de Castro Lima, filho, quem foi meu orientador, e a maneira didática que ele ensinava me fez acender uma paixão pela neurologia, né? Então, do meio para o fim da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho de conclusão de curso sob a orientação dele, no tema sobre epilepsias. Depois tive a oportunidade de fazer um estágio também fora do país e retornar com a convicção de que era a minha área de escolha, né? Formando, eu tive a oportunidade de fazer minha especialização em neurologia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, uma das instituições de maior renome, né, no país. E depois foram 3 anos de neurologia de residência, mais 1 ano de neurofisiologia clínica, que é uma especialização, e por fim, mais 1 ano de neuroimunologia. Então foram 5 longos anos de formação e depois o mestrado. Eu estou começando a fazer conta aqui, viu? Olha, daqui a pouco a gente vai chegar aí na sua idade, porque estou fazendo conta aqui. Eu queria que você explicasse, basicamente, porque assim, são subespecializações que são assim, bem específicas, né? Que é a neuroimunologia e a neurofisiologia. Então, assim, como é, na verdade, que atua essas 2 especialidades dentro da neurologia? Perfeito. Assim, então, a medicina, assim como outras grandes áreas, ela é muito extensa, muito ampla. Então, um profissional, para que tenha uma melhor formação e preste uma melhor assistência ao paciente, ele busca se especializar.
dentro da neurologia, que também já é uma área muito extensa, existem pequenos grupos de especialidades. Médicos que cuidam mais de dor de cabeça, outros de distúrbios de movimento, como Parkinson, outros de problemas cognitivos, como demências, né? A neurofisiologia clínica foca mais, no caso da minha especialização, no tratamento das epilepsias, né? E em um exame complementar, que é o eletroencefalograma, que serve para o diagnóstico, né? Mas existem vertentes na neurofisiologia que trabalham com exames de eletroneuromiografia, e que examina, né, a parte dos nervos periféricos, polissomografia, que estuda o sono, potenciais evocados visuais, então são vertentes da neurofisiologia. Já a neuroimunologia é uma área que estuda as doenças autoimunes do sistema nervoso, né? Especificamente, eu me especializei nas doenças do sistema nervoso central, compostas pelo cérebro e medula espinhal. Então ainda é uma sub da sub. Basicamente, é uma área extensa também. Olha a importância de você estar sendo acompanhado por um profissional qualificado, um profissional que realmente busca, porque dentro da especialização, ele fez uma subespecialização, e estamos falando já de uma sub dentro da sub. Isso. Que é o sistema nervoso central. Isso, né? Então a gente cuida basicamente das doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. A gente pode comentar mais para frente mais algumas delas, dando exemplos. Sim, com certeza. E hoje, qual é o público maior que você atende? Tipo assim, quais são as maiores queixas das pessoas que procuram um neurologista, independente da especialização? Perfeito. Então, assim, existem pessoas que vão à consulta fazer um check-up, né? Ou seja, não sentem nada, mas gostariam de tirar algumas dúvidas. Então, por exemplo, tem familiares acometidos por algumas doenças neurológicas. Então, você está aqui, a maior parte, assim, Alzheimer. Então, doutor, meu pai, minha avó teve Alzheimer, né? Eu vou ter, né? Então, essa é uma grande preocupação. Eu queria fazer um check-up, né? Então, geralmente, essa é uma consulta de exame físico, de colher história clínica, identificar se existe algum fator de risco, alguma alteração no exame físico, né, que mereça um exame complementar, uma investigação mais acurada. Então, muitas vezes, apenas orientações, mudanças no estilo de vida, coisas que melhorem, assim, de uma maneira geral, o paciente sem ter um diagnóstico específico. Então, muitas vezes o paciente vai para se informar, saber as chances, riscos, né, de desenvolver determinadas doenças, por exemplo, né? Já outros pacientes apresentam os mais variados sintomas. Então, uma das grandes causas, né, de procura ao consultório do neurologista é a dor de cabeça, né? Então, grande parte da população... consulta aí. Grande parte da população mundial vai ter dor de cabeça algum dia, né? Então, os pacientes que têm dores mais frequentes são aqueles que procuram, né? E cabe ao neurologista colher uma boa história clínica, examinar bem e saber diferenciar principalmente aquelas dores de cabeça que são primárias ou secundárias, né? Primária, a dor é a própria doença, o sintoma. A mais comum, por exemplo, é a enxaqueca, né? Mais comum principalmente nas mulheres mais jovens. Nos homens predominam mais aquelas dores de cabeça que a gente chama de cefaleia tensional. Cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça, né? Sim. Mas existem diversas causas na literatura de dor de cabeça primárias. Neuralgias do trigêmeo, né? Cefaleias em salva. São dores que merecem, assim, ser bem investigadas, porque existe tratamento, né? E dores de cabeça, essas aí, a gente precisa procurar sinais de alarme, que são as dores secundárias a alguma doença de base, né? Então, seja um derrame, um AVC, né, um tumor, né, isso aí precisa ser pesquisado, geralmente através de exames de imagem e outros exames complementares. Queria te fazer duas perguntas. Quer dizer, várias, né? Na verdade, várias. A primeira, porque quando você falou do Alzheimer, que tem muitas pessoas que procuram para poder saber, tipo, meu pai tem, alguém teve, será que eu vou ter? E aí? E a resposta? Como que as pessoas podem ter essa percepção? Porque é muito comum, né? Na família que tem alguém que teve Alzheimer, as pessoas já se preocupam e já acham que vão ter também. Como que funciona essa questão da genética, da hereditariedade em relação ao Alzheimer? Se tem alguma associação ou não? Eu acho que é importante o público saber sobre isso. Com certeza, né? Essa é uma pergunta muito frequente, né? E causa muito anseio por parte dos pacientes que têm um familiar acometido, por exemplo. Mas o mais importante saber é que a maior causa, né, das demências, assim, ela não tem uma exclusividade, né, de transmissão genética.
né? O paciente tem uma predisposição, mas o que mais interfere são os fatores ambientais ao longo da vida desse paciente, que descende de uma reserva cognitiva ao longo da vida em que ele acumulou, ou seja, a quantidade, né, de formação, de conteúdo, né, que ele Isso é bom ou ruim? Mais conteúdo. é muito bom. É muito bom. Quanto mais conteúdo... né? Viu? Então, aquele paciente que tem uma reserva cognitiva maior, ele vai ter, de fato, uma performance cognitiva mais duradoura, né? Então, a primeira coisa é a reserva cognitiva que ele acumula ao longo da vida. As outras coisas se relacionam a hábitos, como atividade física, né? Ao tipo de dieta, né? A fatores de risco como tabagismo, hipertensão, diabetes, são fatores que precisam ser bem controlados, tá? Então, a primeira coisa é tranquilizar o paciente que não necessariamente porque um familiar de primeiro ou segundo grau teve a demência, ele vai ter, tá? Existe um risco maior do que a população em geral, mas não é uma certeza de que isso vai acontecer. O que precisa ficar atento é os sintomas, né? Que esse paciente possa vir a apresentar para que ele seja acompanhado e porventura chegar a um diagnóstico para que receba o tratamento mais adequado. Eu vou entrar aqui porque, assim, eu passei recentemente por uma situação com meu esposo, que ele começou a ter, assim, esquecimentos, muitos esquecimentos repetitivos e de coisas, assim, simples, de coisas do dia a dia. E isso gerou um nível de estresse e medo nele muito grande, porque, assim, várias pessoas da família dele tiveram Alzheimer, um dos irmãos dele faleceu de Alzheimer, e aí ficou aquele medo, meu Deus, será que eu estou tendo Alzheimer? E a gente fez toda essa análise, fez o acompanhamento neurológico, aí passou pelo teste neuropsicológico, que é com um psicólogo, né, que faz todos os testes, e graças a Deus não deu nenhum vestígio de Alzheimer, e foi só assim, a perda de memória dele estava mais sendo provocada por um nível de estresse, justamente que a gente estava um período de turbulência, mudança de cidade, enfim, as atividades do dia a dia. E também, depois que as coisas acalmaram, graças a Deus, ele parou. Agora, quem está esquecendo das coisas sou eu. E aí, eu queria saber, assim, como que a gente consegue diferenciar um esquecimento, que às vezes é por uma sobrecarga, por muita informação, por excesso de trabalho, de um esquecimento, por exemplo, de indícios de Alzheimer? Porque eu acho que deve ser uma procura também grande no seu consultório. Não sei, as pessoas falam que depois do Covid, as pessoas também ficaram, né, com essa questão da memória, falhar mais. Eu não sei se tem realmente a ver. Eu queria saber o que é que você pensa sobre isso, se realmente faz algum sentido e como diferenciar esses dois tipos de lapsos de memória. Perfeito. Então, os transtornos cognitivos, né, são uma das maiores causas de procura, de fato, ao neurologista. Algo muito corriqueiro, né? Mas nem todo esquecimento é sinônimo de demência, né? Apesar de ser um alarme, né? Então a pessoa começa a ficar esquecida, né, e já acredita que pode ter um problema neurológico grave. Mas, na maioria das vezes, quando a gente vai investigar, a gente observa fatores que são possíveis causais, fatores causadores dessas queixas, né? E muitas vezes não é um problema nem de memória em si, mas de atenção, tá? Sim. Então, hoje a gente vive uma rotina em que nós temos muitos estímulos simultâneos, né? Então, à medida que nós estamos aqui, por exemplo, o celular está aqui do lado, né? Às vezes a gente está trabalhando no computador, tem várias telas ligadas ao mesmo tempo, né? A gente não tem muitas vezes um ambiente tranquilo para se concentrar, tá? As preocupações a todo tempo na cabeça, né? Então, de fato, a falta de atenção hoje por múltiplos estímulos simultâneos dificultam, de fato, uma concentração e uma performance cognitiva adequada. Então, a primeira coisa que eu geralmente avalio, principalmente no paciente jovem, saudável, que chega ao consultório com a queixa de esquecimento, é identificar como é o ambiente, por exemplo, de trabalho desse paciente, de estudo, né? Ele tem um ambiente tranquilo, ele usa muitas telas, né? Ele tem pausas frequentes, interrupções. Então, tudo isso, de fato, são fatores que podem dificultar uma concentração, né, adequada. Então, primeiro é ver o ambiente, né? Segundo é identificar fatores como dores crônicas,
né? Então, paciente que tem uma dor lombar crônica, uma enxaqueca crônica, né? Isso tudo pode, de fato, causar um impacto cognitivo. A outra coisa muito comum e prevalente são os transtornos de humor. Então, como que está a saúde mental desse paciente, né? Ele tem algum sintoma que sugiram uma ansiedade, uma depressão, né? Isso aí precisa ser, de fato, tratado, né? E muitas vezes esse paciente acaba melhorando só com o tratamento do transtorno de humor, né? Uma outra causa muito frequente de um transtorno cognitivo é uma má higiene do sono, um sono de baixa qualidade e eficiência, né? Então, o sono, ele é fundamental para que nosso organismo restaure, descanse, nossas memórias se formem, que a gente tenha mais atenção também durante o dia. Então, se o paciente tem poucas horas de sono, ou seja, uma privação de sono, consequentemente ele vai ter uma menor performance cognitiva ao longo do dia. Imagine isso se somando cronicamente, né? Então, paciente que tem insônia, por exemplo, né? Seja aquela insônia inicial, aquela dificuldade de iniciar o sono, ou aquela insônia de manutenção, ou seja, acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, ou até mesmo aquela insônia terminal, que ele acorda antes do horário desejado, tá? Então, isso tudo pode acontecer. Insônia também é uma das grandes causas. Pode acontecer isso tudo numa pessoa só também. Pode acontecer também. Isso é uma das grandes causas de procura. Então, sempre procurar distúrbio do sono. Insônia é um dos principais. Um outro distúrbio do sono muito frequente, que pode causar sérios impactos cognitivos, se chama apneia do sono, que nada mais é do que um distúrbio, na verdade, ventilatório, por um aumento da resistência do ar na via aérea, que se manifesta na grande maioria das vezes através de roncos noturnos, né? E esses roncos causam microdespertares durante a noite. Mesmo que o paciente não tenha consciência de que ele despertou, ele sai de um sono superficial, sai de um sono profundo e vai para um sono superficial. Isso várias vezes durante a noite, inclusive às vezes pode até dar apneia, né? Então a pessoa acorda com aquela sensação de cansaço. Boca seca e sonolência e fadiga diurna excessiva. São os principais sinais, sintomas da apneia do sono, né? E precisa ser rastreada e diagnosticada através de um exame de polissonografia, né? Porque tem tratamento com aparelhos que ajudam a melhorar o fluxo de ar na via aérea. Perda de peso, depende também do tipo da apneia, se existe alguma formação anatômica no aparelho respiratório, né? Isso aí pode ser... Às vezes até excesso de peso também. Excesso de peso. Pessoas que depois que fazem cirurgia bariátrica ou que perdem peso em excesso, elas acabam curando a apneia, conseguem ter uma qualidade de sono melhor. Perfeito. Por conta do excesso do peso que prejudica muito. Perfeito. Então, sono, fundamental, né? Rastreio de transtornos de humor e dores crônicas. Eles são coisas assim que a gente precisa rastrear sempre numa queixa cognitiva. Além disso, existem exames complementares que auxiliam. Então, a parte laboratorial, investigação das sorologias do paciente, de deficiência de vitaminas. Então, a B12, sendo uma vitamina que a gente precisa pesquisar e repor, caso indicado, né? E, além disso, exame de imagem quando for necessário. Se o paciente tiver alguma anormalidade no exame físico, é sempre importante solicitar, né? Então, faz parte assim, da rotina do rastreio cognitivo, que é uma das causas mais comuns de procura ao consultório do neurologista. E o fato de ter vários parentes que tiveram também não quer dizer absolutamente nada, se a pessoa vai ter ou não. A depender do tipo, de fato, pode ser apenas um fato que merece uma atenção, mas não é necessariamente um fator determinante para esse paciente, exatamente. Ótimo. E a outra coisa que eu ia te perguntar, que também já estou aqui entrando numa consulta extraoficial e pública ao mesmo tempo. A questão da enxaqueca. Porque, assim, eu sei que existem dois tipos, não, devem existir vários tipos de dor de cabeça, mas, assim, eu sei que tem a enxaqueca e tem a dor de cabeça, né, que é a cefaleia crônica. E, assim, eu, particularmente, talvez não sei se é a realidade de muitas pessoas que estão nos assistindo, mas, assim, eu convivo com pessoas que sofrem muito de dor de cabeça ou de enxaqueca, enfim, homens e mulheres. E o que é que acontece? No meu caso, eu comecei a ter cefaleia com 7 anos de idade. Então, desde os 7 anos que eu tomo medicamento.
eu não fazia necessariamente um acompanhamento neurológico regular, então, assim, tinha muito automedicação. Eu sentia dor de cabeça, minha mãe dava isso, dava aquilo, e à medida que o tempo foi passando, cada vez medicamentos mais fortes para tentar minimizar a dor. E por várias vezes eu precisei realmente tomar medicação injetável. Como eu sou enfermeira, muitas vezes quando eu viajava, hoje, graças a Deus, eu não sinto mais com essa frequência, mas eu viajava, eu levava meu kit analgesia injetável. Então, assim, eu lembro de uma vez que eu fiz um cruzeiro e eu passei 3 dias do cruzeiro trancada no quarto, tomando medicação, eu mesmo me aplicava, eu mesmo funcionava, as pessoas ficavam assim, eu não sei como você consegue, mas eu mesmo funcionava e aplicava a medicação porque eu não suportava de dor. Então, aquela questão da iluminação, que incomoda muito, de qualquer barulho, qualquer ruído, quando a gente está com dor de cabeça, parece que até respirar ou respirar do outro incomoda. Então, assim, como eu falei, no meu caso, eu comecei com 7 anos de idade, então eu já usei muitos medicamentos. Já fui a alguns neurologistas, nenhum, assim, digamos, específico de cefaleia ou de enxaqueca, porque eu acho que também essas especialidades, elas vêm surgindo já de uns anos para cá. E eu acho que isso também me prejudicou muito, porque eu tomei muitos remédios ao longo da minha vida, e que não surtiram efeito, porque eu não fui curada e eu cada vez tomava mais medicamentos mais fortes. E eu vim passando agora com minha filha, um processo semelhante. Minha filha tem 10 anos de idade e há mais ou menos um ano ela começou a ter crises que, no meu diagnóstico, eu considero como enxaqueca porque ela sente mal-estar, ela sente enjoo e ela está brincando do nada, ela para de brincar e começa a chorar, que a cabeça está doendo. Então, assim, eu fiz uma consulta neurológica com ela, com um especialista. Ela começou a tomar uma droga, um medicamento, de uso contínuo e mudou completamente o cenário. Então, assim, tem uns 4 meses que ela começou a tomar medicação e ela praticamente não teve mais nenhuma crise, não teve mais nenhum sintoma. Eu falei assim, meu Deus, eu sofri a vida inteira e hoje já existe esses tratamentos mais avançados. Então, eu queria que você contribuísse com a gente, explicando mais ou menos a diferença da cefaleia crônica, da enxaqueca e o que há de novo no mercado, né, para tratamento dessas doenças, porque, assim, isso paralisa muito as pessoas, interfere muito na vida laboral, no emocional, em tudo, o bem-estar da pessoa de um modo geral, é muito comprometido pela enxaqueca. Perfeito. Então, assim, a enxaqueca geralmente se manifesta através de uma dor de moderada a forte intensidade. Geralmente ela é hemicraniana, né? Ou seja, mais de um lado da cabeça do que do outro, né? E pode alternar, às vezes de um lado, às vezes do outro, né? E o nome mais técnico da enxaqueca se chama migrânia, porque tipicamente ela migra, né, de um lugar para o outro, né? Tem esse aspecto migratório. E caracteristicamente ela é latejante e pulsátil. Sim, tá? Parece que o coração está batendo dentro da cabeça. É uma sensação terrível. E geralmente existem fatores de piora muito clássicos, né? Como a exposição luminosa, que você sente muito bem, que a gente chama de fotofobia, Sim. né? O barulho também, a fonofobia. Alguns pacientes são sensíveis até a cheiros, como a gente chama de osmofobia. Isso pode embrulhar um pouco o estômago, causar náuseas, às vezes a pessoa chega até a vomitar, né? É uma dor que geralmente piora com o esforço físico e tende a aliviar com repouso. O paciente geralmente fica mais recluso no quarto mais escuro, em silêncio, para tentar atenuar essa sensação que é tão desconfortável, né? E a dor, na verdade, é um dos sintomas dessa síndrome dolorosa, né? Da síndrome da enxaqueca, né? Onde já existe até sintomas premonitórios, né? Que podem anunciar irritabilidade, enfim. E pós-dromos também, após o término da dor, da crise, o paciente pode ficar alguns dias ainda com a sensação de cabeça tipo aquela tristadinha que a gente fica com aquela sensação de que, nossa, ela tá ali, vai voltar a qualquer momento. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. E a enxaqueca, né, diferentemente do Alzheimer, né, tipo que a gente falou, tem uma base genética, né? Então hoje já existem padrões genéticos bem reconhecidos de transmissão, né? Então muito provavelmente sua filha também tem. Minha mãe tinha, minha avó tinha, várias tias e primas minhas têm também. Perfeito, né? E a enxaqueca, assim, é importante saber que existe tratamento, né? Então existe o tratamento da crise aguda, da dor,
que basicamente depende de analgésicos, e existem alguns específicos para as crises de enxaqueca, que são os triptanos, principalmente, né? E existe o tratamento de prevenção, que a gente chama de profilaxia, que é indicado naquele paciente que tem pelo menos mais do que 4 dias de dor em um mês completo. Isso aí já merece um tratamento preventivo, ou nem que seja apenas um dia, mas que essa dor seja tão limitante que impeça o paciente de realizar suas atividades diárias. Então a gente tem basicamente medicamentos das classes dos antidepressivos, antiepiléticos, que em doses mais baixas, né, a gente consegue ter efeitos preventivos de recorrência da enxaqueca, né? Geralmente é uma dor que dura até 72 horas, né, no máximo, mas ela pode durar mais tempo, que é o que a gente chama do status migranoso, né? Ou pode cronificar também. Existem enxaquecas crônicas, que acontecem várias vezes, né, durante o mês, que é uma entidade diferente da cefaleia crônica diária, que aí é uma outra entidade, uma fisiopatologia, né, um outro tratamento também, tá? Mas basicamente a enxaqueca típica é essa, que infelizmente assim não tem uma cura, né, mas tende a aliviar com a senilidade, então geralmente é uma dor mais prevalente nos jovens, especialmente nas mulheres, né? Mas hoje em dia existem várias medicações novas disponíveis no mercado com tecnologia inovadora, que são os anticorpos monoclonais, que promovem aí uma alta eficácia no controle das crises de enxaqueca, né? Muito utilizada nos pacientes que são refratários às medicações de uso comum ou que têm intolerância, ou às vezes já quando existe um acesso mais fácil, desde o início. Que bom que tem solução para a vida da gente. E assim, pena que eu demorei muito para poder alcançar isso, porque eu passei por muitas limitações na minha vida. E aí, quando minha filha começou, eu comecei a sofrer por ela. Falei, meu Deus, eu não acredito que minha filha vai passar por tudo que eu passei. E eu tinha assim, tipo assim, mais da metade do mês eu passava com dor de cabeça. Então, às vezes eu tinha dia sim, dia não, às vezes ficava 5, 6 dias seguidos com dor de cabeça, e realmente é muito limitante. É desesperador, só quem sabe sente. Perfeito. E as pessoas ao redor, elas não entendem muito isso, elas não percebem, não colaboram, porque assim, a dinâmica de todo mundo acaba sendo atrapalhada por uma condição que era unicamente minha. Então, eu acho que isso é uma realidade de muitas pessoas, e eu fico feliz de saber que existem tratamentos revolucionários que podem ajudar essas pessoas a superar a questão da enxaqueca, da dor de cabeça, e ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Isso é. E que bom que Daniel existe e está trazendo isso aqui para a gente, para tirar essas dúvidas, esclarecer. Eu queria que você falasse também para a gente um pouco dos desafios que você encontrou na sua trajetória, saindo um pouco das doenças, né? Porque senão haja doença aqui para a gente falar. Mas um pouco assim das superações que você teve. Você fala muito sobre a questão da empatia quando a gente fala com você, então é algo que a gente sente muito na sua essência, a questão de se colocar no lugar do outro. E eu acho que assim, esse é um grande diferencial para os profissionais médicos de um modo geral, porque, infelizmente, as pessoas, de um modo geral, elas têm uma imagem distorcida do profissional médico, e é importante, aqui em momentos como esse, a gente está tirando isso e está esclarecendo. Porque muitas pessoas acham, na verdade, do profissional de saúde de um modo geral, que nós somos frios, que somos insensíveis, que a gente não tem coração, porque se acostuma com tudo, já viu tanta coisa que se acostuma, mas na verdade a gente não se acostuma com as coisas que a gente vê no dia a dia, a gente não se acostuma com pessoas morrendo, a gente não se acostuma com pessoas sofrendo, nada disso. Na verdade, a gente aprende a lidar com aquilo, a administrar aquelas situações. E eu acho que a empatia é uma emoção, é um sentimento que a gente precisa estar trazendo para as pessoas, a questão da humanização, e você tem muito disso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que você aplica isso nos seus atendimentos. Perfeito. Então, assim, hoje em dia, né, a medicina, ela é totalmente diferente da medicina de décadas atrás, né, onde existia aquela cultura do sacerdócio, né, da dedicação, entrega. Hoje em dia, o médico ele é visto como um profissional de saúde, um prestador de serviço, né, e a sociedade está cada vez mais exigindo, né,
capacidade técnica, a informação está aí acessível a todos, né? Então, acaba que a demanda também, exigência, né, e necessidade, né, de produção acaba suprimindo alguns valores essenciais da formação médica, né? E eu acho que nosso objetivo, né, como professor, que eu sou também, da área de saúde, é tentar resgatar na formação desses novos médicos essa essência, tá? E quando eu falo de empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, ao terminar, por exemplo, uma consulta, eu sempre me faço uma pergunta, né? O que é que eu posso fazer a mais para tentar ajudar esse paciente? Será que todas as dúvidas já foram sanadas? Será que está ficando alguma aresta? Né? Então, tudo isso a gente precisa se preocupar, né? Então, assim, a empatia, eu acho que é um valor que precisa ser resgatado e construído, e a capacidade de comunicação. Eu acho que, hoje em dia, né, o médico profissional, no geral, como um todo, que não sabe se comunicar, expor suas ideias, ter uma escuta ativa, atenta, né? De fato, ele pode ser o mais técnico e habilidoso possível, mas, de fato, ele não vai conseguir atingir aquele paciente, né? Não vai conseguir transmitir uma confiança. Então, são qualidades humanas que nós devemos não esquecer, né? E colocar em prática no nosso dia a dia como profissionais da saúde. Com certeza, é muito bom quando nós encontramos profissionais assim, e os pacientes sentem isso, eles percebem, né, quando eles chegam num lugar que são bem acolhidos, que entende que o profissional, apesar da posição dele lá, de dar diagnóstico, de sugerir, né, introduzir tratamento, que ele está realmente preocupado com aquela vida, que ele não é só mais um, ele não é mais um que entrou pela porta do consultório, não, ele é alguém que é importante para aquele médico, ele é alguém que é importante para aquele profissional, e em tudo na nossa vida, eu acho que a gente deve estar trabalhando, trazendo essa questão da empatia, a questão da comunicação, que é algo muito relevante, que hoje muitas pessoas, elas pecam no trato, às vezes elas estão cheias de razão e perdem por conta da abordagem, por não saber se comunicar, não saber se expressar. E eu como eu convivo muito no meio de médicos e de profissionais de saúde, eu tenho percebido realmente essa questão desse resgate da humanização, desse resgate da empatia. Eu acho que os profissionais que estão saindo mais novos agora do mercado, eles estão saindo com uma perspectiva diferente. Eu acho que estão saindo um pouco menos com aquela questão do estrelismo, da soberania médica, e entendendo que ele é mais um elemento no jogo, que ele é mais um membro da equipe, que ele tem um local dele de destaque, assim como todos os outros profissionais da saúde. E eu acho muito, muito honrado essa atitude, esse comportamento dos médicos em geral, porque assim, o que seria da vida da gente sem os médicos? Não é verdade? Então, assim, a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar, o seu papel no mundo. O sol nasceu para todo mundo. O que seria do mundo também sem as enfermeiras, sem os técnicos, sem os advogados? Então, cada um tem o seu papel. E eu acho bacana essa abordagem, esse seu jeitinho que você tem de tratar os pacientes, essa fala assim mansa, que acolhe, que abraça, que a pessoa chega assim e ela se sente confortável de falar com um profissional. E cada dia que passa, alguns profissionais eles acabam perdendo muito isso por conta da questão do volume, aquela pressa, aquela urgência de fazer muito atendimento, porque tem metas, porque tem número de consultas que precisam ser feitas e acaba que não dá a devida atenção. Isso compromete muito tanto a satisfação profissional quanto o resultado do tratamento do paciente, de um modo geral. Perfeito. Ainda mais quando falamos da neurologia, né? Que é uma área que assim, o exame neurológico, ele é muito detalhista, né? Então, assim, não dá para fazer rápido, né? Tem que ver o paciente andando, tem que testar reflexos, coordenação, equilíbrio, acuidade visual, sensibilidade, força, né? Então, assim, são várias etapas, né, para se chegar a um diagnóstico. Em 2 hemisférios, né? Porque, assim, nos outros exames você examina uma coisa só. E aí, na neurologia, você tem que examinar lado direito, lado esquerdo. Então, braço direito, braço esquerdo, perna direita, tudo dos dois lados. Além do mais, o diagnóstico da notícia de uma doença neurológica, na maioria das vezes, né?
o paciente se encontra num grande grau, assim, de fragilidade. Então, esse acolhimento, essa empatia, ela acompanha, né, o paciente durante toda a sua trajetória, né, que a gente tem que manter, né, de assistência, né, e não termina no consultório, né, ou seja, sai do consultório e a maioria dos pacientes tem acesso, né, ao profissional, esclarecem dúvidas, né, então são pacientes que hoje em dia têm com a internet, né, isso aí facilita muito a comunicação com o médico. Acho só. Você já pensou em empreender, Daniel? Já pensei, mas atualmente eu trabalhado tanto que não tenho tempo de empreender, mas a gente pode conversar sobre isso. Já pensou? Não, eu tô te perguntando porque, assim, como eu falo muito sobre empreendedorismo, e eu convivo com muitas pessoas que falam e praticam o empreendedorismo, então as pessoas já ficam achando que todo mundo que eu convido é porque empreende ou quer empreender, e na verdade não é. Porque, assim, nós temos a plena convicção de que o empreendedorismo é uma grande vertente no mercado da saúde, principalmente, é muito promissor, mas que não é algo que também é o desejo de todo mundo que é profissional da área de saúde. Tem pessoas que são muito bem resolvidas com o que elas fazem, sendo prestador de serviço para outras empresas, ou atendimento direto mesmo. E empreender também não é para todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse sonho, e não tem nada de errado com isso. Cada pessoa faz sua escolha, porque talvez se todo mundo fosse empreender, não é verdade? Mas é importante a gente entender que, assim, tem pessoas que querem, mas não conseguem. Tem pessoas que simplesmente não querem. E tem pessoas que, tipo, nunca nem parei para pensar nisso, não sei se é a minha vibe. E aí, no seu caso, nunca pensou, nunca teve? Isso é uma boa pergunta, assim, porque durante a faculdade, o curso de medicina, não existe, né, uma disciplina voltada, por exemplo, ao empreendedorismo. O curso de saúde em geral é uma grande deficiência que nós temos nas faculdades de saúde, né? Então, geralmente o aluno ele já sai com o roteiro pronto, né? De se formar, fazer uma especialização, trabalhar, né? Fazer um concurso público. Fazer um concurso, né? Então, assim, poucos colegas, de fato, entraram, né, para o ramo de construir uma clínica, né? Enfim, fazer algum business nessa área, né? A maioria deles acaba atuando dentro, fazendo o seu nome, né, como o seu próprio negócio, né? Mas, assim, um serviço fora, né, da sua área, assim, é difícil, é raro a gente ter colegas, assim, empreendedores. Eu acho que hoje em dia, a geração mais nova, ela já vem, né, com essa base, né, de startups, né, de landing pages, sites, né, que vendem cursos. É uma era mais tecnológica. É uma era mais tecnológica. Então, acho que isso aí talvez mude ao longo do tempo, né? Eu tenho percebido também que essa geração que tem vindo aí, que tem se formado, é uma geração que ela vem preocupada também com essa questão de posicionamento no mercado de trabalho, mas não mais aquele posicionamento tradicional de um emprego no hospital, um PSF ou algo do tipo. Eles vêm mais pensando na perspectiva mesmo de empreender, que seja com conteúdos, com geração de conteúdos, né, com influência no digital, que seja com clínicas e centros avançados, até porque, assim, tem pessoas que já fazem as especializações pensando nessa perspectiva, quando antes era diferente, como você falou. As faculdades da área de saúde, de um modo geral, não nos ensinam a empreender, não temos uma disciplina de empreendedorismo e pouco se fala, na verdade, sobre isso durante a nossa vida acadêmica. Então, assim, os profissionais saem com aquele scriptzinho, olha, vai botar o currículo no hospital, ou muitas vezes já vem com indicação, né, de algum professor, alguém que já está no mercado, que já indica o profissional, e aí vai para uma clínica, para um hospital, e aí vai começando ali, fazendo os catadinhos, né, no caso, a enfermagem também normalmente começa na saúde pública, e as coisas vão acontecendo. Mas nunca é uma primeira opção o empreendedorismo, é muito raro isso. E às vezes as pessoas vão para o empreendedorismo quando elas percebem uma insatisfação com a vida que ela está levando. Falta de tempo, como você falou, eu via meus pais sofrerem muito com a questão de falta de tempo, porque trabalhavam muito, mas nunca pensaram em empreender, né?
Então, assim, as pessoas começam a pensar em empreender hoje mais por conta de uma insatisfação pessoal e profissional do que pelo desejo de empreender em si. Então, assim, porque trabalha muito e acha que ganha pouco, então também pensa que se for empreender não vai trabalhar tanto e aí se engana porque quebra a cara, porque o empreendedor trabalha muito. E é importante a gente fazer todas essas questões aqui, de que empreendedorismo é para todo mundo e também não é para ninguém. É para quem quer realmente, para quem deseja, e isso não pode ser uma rota de fuga. Eu acho que o profissional ele tem que estar muito bem decidido dentro de si, se ele quer ou se ele não quer empreender, independente se A, B ou C está lá, está empreendendo, está tendo muito sucesso, está faturando muito, mas aquilo é para ele e não é para mim. Então, é importante a gente ter isso em mente. Cada um tem sua régua, cada um tem seu limite. E quais são os seus projetos agora? Sei que você tem um projeto aí que em breve, né, você vai estar aí com esse projeto de um consultório. Explica um pouco para a gente como é que vai funcionar isso. Então, muito bom, assim, os projetos, eles se dividem, assim, em aspirações, né, pessoais, acadêmicas e profissionais, né? Então, em relação a projetos acadêmicos, futuramente, assim, pleitear um doutorado, eu acho que é o próximo passo, né? Em relação a ambições, assim, profissionais, agora nós estamos começando um projeto voltado para terapias infusionais, né, na clínica IMC, onde eu sou neurologista, e a ideia é que a gente tenha um perfil de paciente voltado para as doenças neuroimunológicas, no caso da minha área, né? Então, é uma clínica que tem muito potencial, muito crescimento, profissionais de excelência, né? Assim, a gente está crescendo cada vez mais. Eu tenho muita satisfação em trabalhar lá. Ótimo. Eu queria falar assim, um pouco da importância também da qualificação. Você é um profissional que você se formou, você já fez algumas especializações e você já está de olho no seu próximo passo que você vai fazer. E o quanto que é importante para os profissionais, seja de que categoria for, investir em conhecimento. Porque muitas pessoas, às vezes estão até de olho em Daniel. Puxa, olha lá para Daniel como está. Daniel está se dando bem. Daniel está cobrando caro a consulta. Estou só supondo aqui, tá, gente? Porque é acessível, né, Daniel? Então, assim, poxa, Daniel está ganhando muito dinheiro, Daniel está com um carro muito bom, Daniel está viajando para o exterior, Daniel está isso. E ele só é um neurologista. E às vezes as pessoas não mencionam que você não é só um neurologista, ou que alguém não é só um advogado, não é só um enfermeiro, mas é alguém que investiu em conhecimento, pagou o preço para ser melhor, para ter o seu diferencial, investe em conhecimento, está sempre se mantendo atualizado. E isso é que gera valor ao profissional, é o que gera valor para você enquanto neurologista, saber que você é uma pessoa estudada, que tem várias especializações, que você tem profundidade no conteúdo que você trabalha, é o que faz um advogado, sabe? Ganhar milhões enquanto o outro mal se sustenta, e em todas as categorias. Então, assim, o quão importante você considera essa questão, porque, assim, na prática você já faz, mas o quanto que isso é determinante na sua proposta de valor hoje, o quanto isso te torna um profissional diferenciado dos milhares de neurologistas que nós temos aí. Perfeito, muito bom, assim, eu acredito muito que o investimento, né, no patrimônio intelectual, cultural, é algo que ele vai se perpetuar ao longo do tempo, independente, por exemplo, de onde você trabalhe, do seu estado, do seu país, né, você vai levar para onde você for com você, né, e eu busco estar em constante evolução, né, assim como a minha especialidade, a neuroimunologia, por exemplo, é uma das áreas que nos últimos anos mais tem evoluído em relação ao tratamento das doenças neuroimunológicas, né? Então, investir em conhecimento é fundamental para o profissional de saúde. Nem sempre, né, isso é uma contradição, os profissionais que mais sabem, são mais conceituados, necessariamente são os que mais são melhores remunerados. São coisas diferentes. Mas eu acho que esses profissionais, eles são mais reconhecidos entre os pares, né? Então, se eu for encaminhar, né, uma pessoa da minha família, eu vou procurar aquela pessoa que eu confio que tem a melhor formação técnica, né? Não necessariamente é a pessoa que está na mídia, está colocando o rosto que está sendo reconhecida. Muitas vezes a pessoa está lá numa sala de universidade pesquisando, né?
Então, o ideal é que a pessoa consiga unir as duas coisas, mas nem sempre isso é possível, depende das escolhas individuais de cada um, das aptidões, né? Mas o que é mais importante hoje é a gente saber ter a confiança no profissional e saber diferenciar do que existe de evidência científica para ser tratado, para ser indicado, para ser medicado, exames, né, a serem solicitados, do que não existe, do que existe só interesses secundários em relação à prescrição de remédios, em relação à solicitação de exames, né? Então eu acho que a saúde, infelizmente, hoje está muito mercantilizada nesse sentido, né? Então a gente precisa saber que profissional a gente está procurando, né? Existem conflitos de interesse, né? Então eu acho que hoje em dia é uma questão bem delicada, tá? Então a busca pelo conhecimento cada vez mais, pelo aprimoramento, né, científico, tecnológico, é fundamental para alguém que queira se destacar, né, no mercado e tenha uma carreira longeva. Com certeza. E conhecimento ninguém tira da gente, né? Hoje você está aqui, amanhã está em outro lugar, e tudo que você vai aprendendo e vai levando, e as pessoas às vezes não têm essa percepção de valor, não dá o devido valor ao conhecimento. Mas me conte um pouco sobre o seu projeto do ambulatório de doenças neuroimunológicas. Isso. Como é que vai funcionar isso? Esse é um ambulatório, né? É vinculado ao Sistema Único de Saúde. Que maravilha aí, olha gente, olha o Sistema Único de Saúde aí, trazendo coisa boa para a população. Então, como professor da Escola Baiana, né, eu atuo no Centro de Saúde Baiana, onde a gente tem atendimento especializado aos pacientes do SUS, contamos com profissionais de diversas áreas, né, e eu já trabalho no Centro de Neurociências, né, onde eu presto atendimento aos pacientes com HTLV. O HTLV é uma doença assim, muitas vezes negligenciada na nossa sociedade, mas que muitas vezes ela é oligossintomática ou pouco sintomática, mas pode dar sintomas neurológicos, que é a doença da medula, mielopatia, pelo vírus HTLV. O paciente pode ter sintomas de fraqueza em membros inferiores, aumento do tônus, né, espasticidade nos membros inferiores, bexiga neurogênica, né, dores crônicas. Então, nós prestamos atendimento já há mais de 20 anos, né? No caso, coordenado aí pelo Dr. Bernardo Galvão, né? Que é o coordenador do centro, a esses pacientes, né? E a ideia nossa é que a gente consiga incluir outros pacientes, dessa vez com doenças neurológicas autoimunes, como esclerose múltipla, neuromielite óptica, que vão se beneficiar de um tratamento multidisciplinar, que é o que nós oferecemos lá, com fisioterapia, psicologia, enfermagem, né? Então é uma equipe que abraçou a causa junto comigo e a gente vai se tornar aí um centro onde vamos poder atender a esses pacientes com essas doenças. Que fantástico, lindo projeto, lindo. Tudo que a gente faz em prol do outro acaba gerando muito mais valor e maior satisfação pessoal. Gente, está chegando o finalzinho do nosso Pode Mais na Saúde com o Dr. Daniel. E eu queria que você falasse um pouco para o público, de uma forma geral, se você pudesse deixar a sua mensagem, que a gente sempre deixa aqui, uma mensagem para o nosso público. O que é que você poderia dizer, uma mensagem? Enfim, tema livre. Eu costumo dizer que nós precisamos ser sempre movidos genuinamente pelos nossos desejos, né? Um exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, dos 100 alunos, eu acho que metade, assim, queria se especializar em neurocirurgia. E na época era uma especialidade de conhecimento, assim, de remuneração, de status muito grande. E eu só me recordo, depois de 6 anos de faculdade, de um colega que se formou neurocirurgião, né? Que fez a residência em neurocirurgia. E isso esbarra muito no conceito de que se nós não formos genuinamente movidos por aquilo que acreditamos, por nossos princípios, quando esbarramos nos primeiros desafios, acabamos desistindo. E na vida, inevitavelmente, nós vamos esbarrar em muitos desafios, vamos cair, precisamos ser movidos por algo maior para levantar. Então, acredito que a gente precisa focar naquilo que a gente acredita, né? Porque só isso, de fato, vai levar a gente onde a gente quer chegar. Então, essa seria a minha mensagem. Sensacional. Eu penso dessa forma também. Acho que a gente tem que ter muito definido dentro da gente quem somos e o que queremos.
porque senão no primeiro obstáculo a gente desiste, não tem força para persistir. Então a resiliência foge rapidinho. Mas quem quiser contratar Dr. Daniel Abreu, onde encontrar, como fazer, qual é a sua rede social, porque a gente já divulga aqui também para que as pessoas possam te seguir, que eu sei que você posta conteúdos, então assim é sempre bom estar acompanhando pessoas que trazem conteúdo de valor para a nossa vida. Tudo bom, minha rede social está começando, então pode ficar à vontade para me seguir, é o @dr Daniel Abreu, tá? E atualmente eu venho prestando atendimento aos pacientes com doenças neurológicas na IMC, na Infusion Medical Center. Ótimo, excelente. Daniel, foi um prazer falar contigo. Eu tenho certeza que esse foi um podcast assim, muito enriquecedor, muito esclarecedor também e muito propício, porque assim, acho que atende a necessidade, a curiosidade de muitas pessoas que certamente foram beneficiadas hoje com todo o conteúdo que você trouxe aqui. E aqui vamos encerrando mais um Pode Mais na Saúde. Eu tenho certeza que fez total diferença a presença de um profissional tão qualificado aqui conosco. E se você ainda não nos segue, é só você... Vou voltar, viu? Como é? Como é? Vai cortar. Se inscreve, pronto. Isso. Pronto. Vou voltar. Voltando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, compartilha esse conhecimento, porque eu tenho certeza que você conhece alguém, tem alguém na sua família ou no seu ciclo de amizades que sente dor de cabeça, que sente enxaqueca, que às vezes está desconfiando que tem Alzheimer ou que está com lapso de memória, enfim, tem muito conteúdo aqui relevante para ajudar a vida de muitas pessoas. E nos vemos no próximo episódio do Pode Mais na Saúde. Xavier.